Olha, tem aí uma boa notícia, que é o fato de que o presidente Bolsonaro está bem. E a má notícia é que, mesmo infectado pelo coronavírus, o presidente não se deu por achado, ele continua fazendo política com a doença. O presidente voltou a exibir os sintomas de uma patologia que vem acompanhando ele ao longo dessa pandemia toda, que é a patologia do negacionismo. E voltou a menosprezar a doença. Agora é uma doença que está inoculada no seu organismo. Esse negócio de comparar o vírus à chuva, que ele já tinha feito antes, não me parece uma boa imagem, porque isso dá a entender, primeiro, que a infecção é inevitável. E pode não ser inevitável. E, em segundo lugar, passa a ideia errônea de que ela é inofensiva. Há pessoas que não reagem da mesma forma que está reagindo o presidente. Não é tão inofensiva assim para todo mundo. É como se o presidente ignorasse uma realidade que está à volta dele. Diante de um pé d'água, quando você tem uma chuva forte, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é encontrar um guarda-chuva. O presidente tem um guarda-chuva a seu dispor durante 24 horas do dia, que é o serviço médico da Presidência da República. A segunda providência é abrir o guarda-chuva. O presidente não só abriu, como ele encontrou uma proteção adicional no Hospital das Forças Armadas. Fizeram lá nele um exame de pulmão antes mesmo de sair o resultado do teste de coronavírus. Então, saúde do presidente é coisa muito séria. É reconfortante saber que o presidente está cercado de cuidados, mas nem todos os brasileiros dispõem da mesma sorte. O guarda-chuva da maioria dos brasileiros é uma armação sem pano. Mais de 66 mil pessoas ficaram ensopadas e foram arrastadas para a morte depois que contraíram essa doença. E a enxurrada prossegue. A despeito disso, o presidente achou que seria uma boa ideia ficar explorando politicamente a sua própria infecção. Aí enalteceu de novo a cloroquina, que ele tem lá todo o direito de utilizar, mas não há comprovação de que o medicamento surte efeitos. Deu uma entrevista presencial, quando podia fazer isso de forma virtual. Foi bom que ele fosse transparente agora, algo que não foi em ocasiões anteriores, mas aí sujeita 3 repórteres que estavam ali ouvindo o presidente ao contágio, desnecessariamente. Disse que estava ali louco para fazer uma caminhada, só não ia fazer porque os médicos desaconselharam, voltou a pregar o retorno a uma hipotética normalidade. A vida continua, disse o presidente. O Brasil tem que produzir, todo mundo sabe que o Brasil tem que produzir. Era hora de o presidente fazer uma reflexão sobre o comportamento que ele vem adotando e fazer como fez, por exemplo, o Boris Johnson na Grã-Bretanha, que foi lá infectado também, e mudou completamente o comportamento que ele tinha. Então, o presidente acho que perdeu uma oportunidade de fazer uma reflexão e as pessoas de bom senso devem desejar que o presidente se restabeleça, devem desejar para o Bolsonaro o oposto do que o Bolsonaro deseja à sociedade brasileira. Ninguém deve perguntar, e daí? Não se deve dizer que alguns vão morrer mesmo, eu lamento, é a vida. Não, deve-se desejar que o presidente se restabeleça e torcer para que ele tenha uma reflexão um pouco mais madura sobre o processo que ele está vivendo. Deve-se convencer de que a máscara é importante, até porque, do contrário, ele pode infectar ali outras pessoas. E acho que seria bom que o presidente refletisse um pouco, visse o que está ocorrendo à volta dele e que desse um exemplo. É hora de reflexão. Então, torça-se para que o presidente se restabeleça e para que ele reflita sobre o que está acontecendo.